Eu sou o Matheus Rau e no vídeo de hoje, o véi da van. Bem, hoje eu vou te contar como um operário acabou se tornando a 20ª pessoa mais rica do Brasil e dono sozinho de uma das empresas mais conhecidas do varejo. Então senta, fica confortável, mas antes disso, já fortalece a firma e se inscreve no canal para participar do sorteio que eu vou realizar quando a gente chegar em 10 mil inscritos. Vai ser uma série de sorteios envolvendo blusão, caneca, coisa do meu canal, coisa do Investidor Sardinha, um monte de coisa. Então fortalece a firma e bora pro vídeo. Filho de Regina Modeste Heng e Luiz Heng, o Luciano Heng nasceu no dia 11 de outubro de 1962 na cidadezinha de Brusque, lá em Santa Catarina. Seus pais eram operários da indústria têxtil Carlos Renault, uma das mais tradicionais daquele período. Ele conta que tanto seus avós quanto seus pais trabalhavam no chão de fábrica e o seu próprio pai trabalhava numa espécie de porão e fez isso durante quase 30, 40 anos de sua vida. E foi dele que ele puxou ali a sua dedicação ao trabalho duro. O Luciano Heng não teve uma infância muito fácil, tá? Mas pelo fato deles serem operários, também nunca deve ter faltado comida na mesa. Ele sempre se refere à sua infância como uma época muito humilde, mas que nunca teve a falta de alimento. A sua formação inicial se deu na Escola Básica João 23º, onde ele tinha muita dificuldade na vida escolar, porque ele tem uma condição que é chamada de dislexia. Você sabe o que é dislexia? Dislexia é a dificuldade e a perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas. E por conta desse fator, ele ia muito, mas muito mal na aula de português. Ele conta que o pesadelo dele era ser colocado para ler na frente dos seus coleguinhas, porque estava todo mundo aprendendo a ler e ele ainda dava aquela patinada boa. Por outro lado, em matemática ele ia muito bem, então ele aproveitou da lógica e decidiu de uma vez por todas que ele ia aprender a ler por conta própria, digamos assim, e começou a consumir uma série de revistas em quadrinhos, jornais, revistas normais também, para poder se familiarizar com a leitura, e por isso ele fala que só conseguiu aprender a ler propriamente dito ali aos 12 anos de idade, quando ele já estava no colégio Cônsul Carlos Renault. Quando jovem, ele vai estudar na Universidade Regional de Blumenau, onde se forma no tecnólogo de análise e processamento de dados. Por conta da sua comunicação na vida acadêmica, o Luciano Heng ficou bem ativo e bem conhecido no seu campus. E, inclusive, ele foi presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque, o CEUB, por 3 anos. Paralelo à sua formação, ele começou a trabalhar bem jovem, quando tinha apenas 17 anos. E como o cenário têxtil da região de Santa Catarina estava crescendo muito, a maioria dos jovens tinham algum trabalho relacionado na indústria e ele caiu na mesma indústria que o seu pai e a sua mãe trabalhavam, que era a indústria Carlos Renault. Na fábrica, Luciano recebeu o apelido de Ligeirinho, porque ele andava e perambulava por todos os setores da cadeia produtiva daquela empresa. Então ele conhecia a pessoa da fiação, conhecia a pessoa da tintura, o pessoal do administrativo, do comercial e perambulava tanto pela fábrica que acabou ganhando esse apelido. Além disso, como ele se comunicava muito bem, um certo dia um gestor, um gerente, viu a capacidade dele na comunicação e decidiu colocar ele na última ponta da indústria, que é na venda, na comercialização. E foi aqui que o Luciano se encontrou. Ele acabou descobrindo que era muito bom de vendas e, segundo ele, na entrevista que ele deu no Flow Podcast, ele não podia ver alguma coisa parada que ele estava vendendo, fazendo a famosa gambira. Então ele viu uma sucatinha ali que as pessoas não estavam utilizando e falou, ó, vou vender. Ia lá e vendia. Tem um episódio muito engraçado também, que os diretores da empresa, que tinha um carro muito bom ali, que era o chamado Galaxy, pediram para que o próprio Luciano vendesse o carro para eles, por ganhando ali uma comissão. Então o cara era muito bom de vendas mesmo. Paralelo a isso, então, no início da década de 80, com 21 anos de idade, Luciano começa a empreender pela primeira vez. Ele compra a Tecelagem Santa Cruz e começa a se dedicar ao seu próprio negócio, comprando fio, fazendo negociações, principalmente na produção de toalhas. No início ele comprou uma pequena loja de 45 metros quadrados e trabalhava sozinho, até que ele contratou um funcionário e disse que trabalhou ali naquela época como se não houvesse amanhã. Com o tempo, a sua empresa começou a ir bem e ele chegou até a contratar o seu próprio pai. Mas um belo dia ele descobriu que o ramo de tecidos não era a sua praia. Ele entrou em contato com um cliente que comprava de grande escala e chegou lá para conversar com o cara e ofereceu as suas peças a R$20 cada uma e ele acabou oferecendo apenas 10. Como ele tinha uma série de obrigações e coisas para poder
pagar, ele acabou aceitando pela metade do preço e tomando prejuízo, porque o custo de produção dele era na casa dos R$20. E aí isso deu um start na cabeça do Luciano, ele começou a fazer uma reflexão. Aí ele vira pro pai dele e fala, pô, a gente tá aqui trabalhando, a gente tem que comprar o fio, a gente tem que passar na tintura, a gente tem que fazer um processo, um procedimento todo para no final das contas ficar brigando com a margem tão apertada. E aí ele vira pro pai dele e fala, olha, eu vou começar a vender, na verdade, é de qualquer coisa. E depois de tomar essa decisão, ele entra em contato com um gestor de vendas que trabalhava com ele na fábrica. O nome do gestor era o Vanderlei de Lima. E da junção do sobrenome Heng com o nome do Vanderlei, surge então a Havan, no ano de 1986. Até então, o Vanderlei também tinha uma certa expertise no mercado têxtil e ele e o Luciano jogaram meio que safe. Como eles já conheciam do ramo têxtil, ele com empresa própria, o Luciano com empresa própria, mas juntos se dedicando ao projeto da Havan. Aos poucos, eles foram expandindo seus bracinhos. Então começou ali só com toalhas, depois expandiu para cama, mesa e banho. De repente surgiu um tapete, depois do tapete veio um sofá e assim as coisas foram acontecendo até a empresa começar a vender de tudo. Por questões de interesses profissionais, o Vanderlei acaba abandonando a Havan no ano de 1991 e deste modo o Luciano passa a ser o único dono da empresa. No início da década de 90, mais especificadamente no ano de 1994, o Luciano vai para os Estados Unidos para poder descobrir novos modelos de negócios e também aprender como que ele iria colocar unidades da Havan por todo o Brasil. Nisso ele acaba tendo contato com a história do cara que fundou a Walmart, que tinha a estratégia de colocar lojas apenas nos interiores ali do país, porque nas capitais acaba que você bate de frente com grandes lojas. Então ele vinha comendo ali pela beiradinha com lojas em locais onde as grandes empresas não tinham interesse. Outro modelo também que ele pegou foi das grandes lojas de departamento que chamam a atenção dos clientes e também transformando lojas em pontos turísticos. Lá nos Estados Unidos, ele acabou vendo grandes lojas que eram uma espécie de shopping centers e que eram utilizados como espaço de sociabilidade e convivência nessas cidades que eram menores. Então, juntando isso com a estética da Casa Branca, o Luciano Heng traz toda essa bagagem e todo o conhecimento e coloca em prática, criando um modelo de negócios que hoje a gente conhece e que é caricato da Havan. Daqui pra frente, então, na década de 90 e no começo dos anos 2000, a Havan começa a crescer a passos largos. Mas apesar disso, focando na história do Luciano, ele conta que ele era um dono pobre de uma empresa rica. Todo o dinheiro que ele ganhava, todo o dinheiro que ele tinha em mãos estava dentro da Havan. Inclusive, durante longos períodos ele morava numa casa de pau e também andava com um carro que não era dos mais chiques para um cara que tinha uma empresa multimilionária. Ele conta que era um Fiat cor de ovo que ele manteve até os próprios filhos obrigarem ele a trocar. Os anos foram se passando e a Havan vai adquirindo cada vez mais conhecimento no modelo de negócio de lojas de departamento, começam a abrir lojas ao redor de todo o país, principalmente com amplos estacionamentos de fácil acesso e de preferência em rodovias. Então o Luciano começa a ganhar cada vez mais dinheiro e a Havan vai ganhando cada vez mais notoriedade. As ações de marketing da empresa, de publicidade, eram muito assertivas para focar no público, na classe social que ele queria atingir. Então, patrocinando programas ali de televisão aberta, eles conseguiram criar uma vitrine para a Havan muito boa. Como um empresário esperto, o Luciano Heng sempre quis despessoalizar a Havan da sua pessoa. Tanto é que depois de 30 anos de Havan, as pessoas nem sequer sabiam quem que era o dono dela. E isso em 2016 foi causando um probleminha ali. Por quê? As pessoas começaram a especular quem que era o dono da Havan. Tinha pessoas que falavam que era do ex-presidente Lula, outros falavam que era de uma filha da Dilma, teve gente que falou que era do Silvio Santos, do Bispo Edir Macedo, de grupos chineses, grupos coreanos. Isso tudo foi causando um burburinho. Até que um belo dia, o Luciano passando na porta da Havan, pergunta para uma pessoa, você sabe quem que é o dono da Havan? Ele falou assim, eu não compro desse lugar não, porque eu fiquei sabendo aí que é de político e eu não gosto desse tipo de coisa. Aí ele passava para conversar com outra pessoa e falava, você compra aqui na Havan? Não, olha, eu não compro nesse lugar não, porque eu fiquei sabendo que é do Bispo Edir Macedo, eu sou extremamente contra esse tipo de coisa. Isso tudo foi deixando o Luciano preocupado. Então, para poder resolver esse problema, eles criaram uma campanha de marketing perguntando
perguntando dentro das lojas, você sabe quem que é o dono da van? Você sabe quem que é o dono da van? E fez uma campanha publicitária muito grande e no final dessa campanha, o Luciano vai lá e se apresenta como o único dono da van. Bem, atualmente a Havan conta com 160 megas lojas. Ela está presente em 121 municípios em 17 estados do Brasil. As suas lojas, tanto físicas quanto digitais, possuem mais de 320 mil itens para você comprar. E hoje a Havan emprega diretamente mais de 21 mil colaboradores e indiretamente ali mais de 100 mil pessoas. Conta com um centro de distribuição que é tido como um dos maiores da América Latina e tem mais de 500 fornecedores diferentes. O faturamento anual da empresa no ano de 2020 foi de 10 bilhões de reais. E o Luciano Heng hoje, quase nos seus 60 anos, tem uma fortuna avaliada aí em 20,2 bilhões de reais. Sendo a 21ª pessoa mais rica do Brasil. É claro que esse vídeo aqui é apenas um recorte da história, fontes e links aqui na descrição. Não deixe de se inscrever no canal e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.